Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 25 de junho e com seguintes destaques. Na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Atlético Paranaense perdem invencibilidade e Red Bull Bragantino assume a liderança isolada do campeonato. Técnico da Bélgica, Roberto Martínez, garante não ter plano para parar Cristiano Ronaldo. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes analisam os confrontos da fase oitavas de final da Eurocopa, como também da Copa do Brasil. No quadro Personagens do Futebol, iremos destacar mais dois estádios, o Hampden Park, na Escócia, e o Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o técnico da Bélgica, Roberto Martínez, garantindo que não tem nenhum plano especial para parar o craque português Cristiano Ronaldo no confronto válido entre as duas seleções domingo, dia 27, pela fase oitavas de final da Eurocopa. Isso e muito mais aqui nessa edição do PB Desporto. Vamos logo para o nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E a primeira pauta começa contigo, Jorge Moraes, é sobre essa fase oitavas de final da Eurocopa. Uma fase que promete confrontos pesados, hein, meu caro Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, Júnior, esta última rodada da primeira fase da Eurocopa foi sensacional. Emoção até o final do jogo. Você viu que a Alemanha, faltando um minutinho para terminar o jogo contra a Hungria, a Alemanha estava fora da próxima fase da competição. Conseguiu o empate e garantiu a sua classificação nesse grupo F, que era o grupo da morte. E daí saíram 3 seleções: a França, a Alemanha e Portugal. Realmente é uma competição sensacional essa Eurocopa. E agora a gente vive aquele clima da sequência da competição, onde a Itália, para mim, com o melhor futebol na primeira fase, continua sendo a melhor seleção para conquistar o título da Eurocopa. Um outro detalhe nessa competição é que países sem muita expressão no futebol, países que a gente nem imaginava que poderiam chegar a uma segunda fase da competição, e eu dou exemplo de País de Gales, classificado País de Gales, e outras seleções desse porte aí, mostrando assim para o mundo do futebol que nem sempre camisa pesada, nem sempre a camisa da melhor seleção daquele país, o futebol que a gente vive a expectativa que possa de repente mostrar tudo que sabe dentro de uma competição como essa, e no final não é bem assim. Dentro de campo as coisas estão funcionando bem diferente, e com um detalhe: a gente vive na expectativa dessa próxima fase do grande jogo que vai acontecer entre Inglaterra e a Alemanha. Esse, para mim, é o jogo que mais chama a atenção na sequência da Eurocopa, viu, Júnior? Sem dúvida alguma, Moraes, Inglaterra e Alemanha, olha, será um jogo daqueles que promete muito. Agora é bom lembrar que a Inglaterra não vence a Alemanha, na maioria dos jogos tem dado a Alemanha. Em Copa do Mundo, em Eurocopa, a Inglaterra vai ter que superar, até porque se classificou, ok, mas não convenceu. Para ser apontada como uma das favoritas, deixou e muito a desejar. E para você, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro,
A sua expectativa para esses jogos da fase oitavas de final da Eurocopa? Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Afinal, os números confirmaram o maior grau de dificuldade para a classificação no grupo F da Eurocopa, o chamado Grupo da Morte, entre as 24 seleções que se habilitaram às 16 vagas das oitavas de final. França em primeiro com 5 pontos, a menor pontuação entre os líderes. Alemanha em segundo com 4 e menos um gol contra que Portugal em terceiro, também com 4 pontos. Entre os demais primeiros dos grupos, italianos do grupo A, belgas do B, holandeses do C com 9 pontos em 3 jogos, seguidos de Inglaterra do D e Suécia do E com 7 pontos. Em competição de mata-mata e curta duração, tudo é possível, a partir do condicionamento de jogadores lesionados na fase anterior, fisicamente recuperados ou não, para as oitavas a partir deste sábado 26 e até a próxima terça-feira, dia 29. 2 jogos chamam a atenção em especial nos confrontos em que sobrarão 8 para as quartas de final. Nesse domingo 27 em Sevilha, a Bélgica de De Bruyne enfrentará Portugal de Cristiano Ronaldo, ganhador da Euro 2016. Na terça 29 em Londres, a Inglaterra de Harry Kane e Sterling medirá forças com a Alemanha de Neuer, Goretzka e Leroy Sané. Mas não nos esqueçamos da renovada Itália contra a Áustria em Wembley e França e Suíça em Bucareste. Oportuno lembrar, Júnior, que doravante, em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação ou prolongamento, como dizem vocês aí em Portugal. E persistindo a igualdade no placar, a decisão ocorrerá através de penais. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, na sua primeira participação, comentando e ainda passando detalhes, né, dos jogos, né, que teremos aí, no caso de empate, prolongamento, como se fala aqui em Portugal, a prorrogação, e aí sim, persistindo o empate, as penalidades máximas, ou os penais. Mas na segunda pauta desse bate-papo aqui no PB do Esporte, eu quero abordar com vocês, mais uma vez começando contigo, Jorge Moraes, a respeito da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos já definidos há algum tempo, a competição vai começar essa sua fase no final do mês de julho e promete muito, hein, Moraes? Jogos, olha, já tivemos surpresas, Internacional e Palmeiras ficando de fora, duas equipes que a gente pode apontar como uma das possíveis candidatas à conquista da Copa do Brasil, ou seja, e várias equipes aí surpreendendo, não é, Moraes? Bom, agora restam 16 clubes para a sequência da Copa do Brasil. E dos 16 serão 8 jogos de ida e de volta, e dos 16 vão ficar 8 equipes para a sequência da competição. Um grande clube já ficou de fora, que foi o Palmeiras, eliminado pelo CRB. Outro grande clube foi o Internacional, que também ficou de fora. Agora, nessa próxima fase da Copa do Brasil, eu vejo um equilíbrio muito grande. Não vejo assim nada tão especial. Para você ter uma ideia, o Clássico do Nordeste, Fortaleza e CRB, a gente tem um jogo importante entre São Paulo e Vasco da Gama, mesmo São Paulo sendo o favorito para o jogo. O Flamengo pegou um time como o ABC e o Flamengo é o grande favorito. A gente sabe que essa é uma competição equilibrada, mas que a gente sabe também que quando chega nessa reta final, aqueles times que hoje são chamados de grande, vão levar uma certa vantagem. Não sei se vai ser assim até o final da competição.
A gente sabe que dentro de campo é que o jogo se decide, e principalmente quando o juiz finaliza a partida. Mas olhando direitinho, observando hoje os times classificados, os 16 para a sequência da competição, eu aposto no time do Flamengo, do Atlético Mineiro e do São Paulo, mesmo que o São Paulo não esteja atravessando uma grande fase, mas o São Paulo também pode chegar lá. Tá certo, Júnior? Um abraço para você. Olha, Moraes, sem dúvida alguma, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo podem ser colocadas, essas três equipes, podem ser apontados aí como os favoritos. Mas eu, particularmente, coloco aí também o Fortaleza, que vem fazendo um jogo que busca a vitória. O exemplo foi contra o Flamengo, perdeu por 2-1, apesar de no primeiro tempo o Flamengo dominou, mas no segundo tempo o Fortaleza passou a jogar aquele futebol mais ou menos no mesmo estilo que o Flamengo joga, só que o Flamengo tem muito mais jogadores técnicos, com poder maior de decisão. Agora, e também o Atlético Paranaense, que perdeu nessa sexta rodada a sua invencibilidade, assim como Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, né? Ele perdeu para o Bahia, mas é uma equipe muito sólida, muito bem armada pelo treinador português Antônio Oliveira, e eu também coloco como duas equipes aí, claro, e são apenas prognósticos, né? Apenas na hora do jogo a gente vai ver se as favoritas, as tais favoritas, irão manter esse favoritismo ou se as menores irão surpreender. E para você, Antônio Manuel Góes, essa fase mata-mata da Copa do Brasil? Estamos a pouco mais de um mês dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2021, sem a presença de duas das principais forças do ranking nacional. Palmeiras e Inter de Porto Alegre, ambos vexatoriamente eliminados dentro de casa. O Colorado Gaúcho caiu diante do Vitória de Salvador e o atual campeão da Libertadores sucumbiu na decisão por pênaltis para o CRB de Maceió. Aliás, em 2002, 19 anos atrás, outro clube alagoano, o Asa de Arapiraca, eliminou o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo no velho Parque Antártica. Este ano, ao que parece, o português Abel Ferreira decidiu repetir a lambança do badalado Profechô. Este ano, Vasco, Fluminense, Grêmio, CRB, ABC de Natal, Atlético Goianiense, Bahia e seu conterrâneo Juazeirense farão jogos de volta em seus domínios contra, respectivamente, São Paulo, Criciúma, Vitória, Fortaleza, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Santos. A título de curiosidade, você sabia, Júnior, que a Juazeirense da Baiana Juazeiro, à margem do Rio São Francisco, defronte da pernambucana Petrolina, foi fundada em 2006, 16 anos atrás, pelo então vereador Roberto Carlos Leal, louco por um clube para chamar de seu, inconformado com a derrota para presidente do Juazeiro Social Clube. A Juazeirense, que já transitou pela Série C do Brasileirão, este ano disputará a Série D. Por oportuno, o principal confronto do futebol local, por óbvio, foi batizado de clássico Juju. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, né? E as suas pesquisas, o famoso clássico Juju. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E no quadro Personagens do Futebol, nesta edição do PB Desporto, iremos destacar mais 2 estádios que estão a ser utilizados nessa Eurocopa 2020, a se realizar em 2021, em consequência da pandemia. Dessa vez, o Hampden Park, em Glasgow, na Escócia, e o Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Começando pelo Hampden Park, estádio situado na cidade de Glasgow,
na Escócia, o estádio do Queen's Park. Ele foi inaugurado inicialmente no dia 9 de junho de 1867. Mas como era um estádio pequeno, foi demolido e foi feita a construção do novo estádio, que é esse, que se encontra até hoje, que está sendo utilizado nessa Eurocopa. Ele foi inaugurado em 31 de outubro de 1903, com 51.886 lugares. E passou, a partir de 1906, a receber jogos da seleção escocesa. Nessa Eurocopa, ele já sediou 3 jogos da fase de grupos, que foram Escócia e República Tcheca, Croácia e República Tcheca e Croácia e Escócia. No próximo dia 29 de junho, na terça-feira que vem, vai sediar ainda mais um jogo esse válido pela fase oitavas de final da Euro entre Suécia e Ucrânia. O próximo estádio a destacarmos aqui nesse personagem do futebol é o Estádio Olímpico de Roma. Estádio esse que tem capacidade para 72.698 lugares. Ele foi inaugurado em 1932, mas houve uma reforma para a Copa de 1990 na Itália, Copa da Itália. O estádio recebeu como jogos principais, em 1980, a final do Campeonato Europeu entre Alemanha e Bélgica, vencido pelos alemães por 2-1, e 10 anos depois, a Alemanha, mais uma vez, ganhando uma competição nesse estádio. Justamente a Copa do Mundo da Itália na final contra a Argentina, em que a Alemanha bateu os argentinos por 1-0. Ele sediou também a abertura da Eurocopa entre Turquia e Itália e mais 2 jogos nessa fase de grupos, Itália e Suíça, Itália e País de Gales. E vai sediar ainda no dia 3 de julho um jogo da fase de quartas de final. Os estádios destacados hoje na edição do Personagens do Futebol. Nas últimas do PB Desporto, falando da seleção portuguesa, que no final de semana, próximo domingo, dia 27 de junho, vai encarar a Bélgica na fase oitavas de final. Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes analisaram esses jogos das oitavas de final da Eurocopa. E Portugal, é bom lembrar, se classificou mais uma vez na 3ª posição. Por que eu disse isso? Porque na Eurocopa de 2016, quando Portugal foi campeão, é o atual campeão da Eurocopa, ele também se classificou na fase de grupos na 3ª colocação. E agora se repetindo esse fato, terminou com 4 pontos, empatado com a Alemanha, mas a Alemanha superou Portugal nos critérios de desempate. Portugal vai pegar a Bélgica e o Cristiano Ronaldo, que marcou os 2 gols no empate com a França em 2-2, que garantiu Portugal nessa fase oitavas de final, chegou à marca para lá de expressiva de 790 gols na sua carreira e também igualou a marca do recordista de gols por seleções, o iraniano Ali Daei. Cristiano Ronaldo sempre em busca de novas marcas, de novos recordes, e está bem próximo, mais um gol, já vai superar o Ali Daei e conquistando mais um recorde. Aos 36 anos, jogando o fino da bola com uma condição física espetacular, e quem duvida, né, que o Cristiano Ronaldo vai em busca de novos recordes na sua carreira. É bom lembrar que Portugal vai em busca do bicampeonato. Existe essa expectativa, mesmo sabendo, claro, que a Eurocopa já mostrou aí a Itália, a França, a Alemanha, a Bélgica e outros mais, com grandes seleções também. No Campeonato Brasileiro, a 6ª jornada, que foi encerrada nessa quinta-feira, dia 24, tivemos como destaques a liderança do Red Bull Bragantino, que ao vencer o Palmeiras
por 3-1, chegou à primeira colocação do campeonato com 14 pontos ganhos. Isso também contando com as derrotas do até então invictos Fortaleza e Atlético Paranaense. O Fortaleza perdeu para o Flamengo na quarta-feira, dia 23, no Maracanã por 2-1, mas ainda ocupa a terceira colocação, uma boa colocação do campeonato. Já o Atlético Paranaense, do treinador português Antônio Oliveira, com jogador a menos desde a primeira etapa, foi derrotado pelo Bahia por 2-1, mas ainda assim lutou, mesmo com jogador a menos, até sofrer o segundo gol do Bahia, teve duas chances poucos minutos antes, mas a verdade é que ele perdeu também a sua invencibilidade no campeonato. Ainda é o segundo colocado, com 12 pontos ganhos, 2 pontos a menos que o líder Red Bull Bragantino, o líder momentâneo do Campeonato Brasileiro. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.